Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Deus abençoe a todos os irmãos, aos queridos irmãos conectados pelo canal do YouTube, que Deus abençoe a todos. Amados irmãos, nesse dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu para glorificar e exaltar o nome do Senhor, mais um dia de bênção, mais um dia de vitória, de livramento, um dia também de luta. Mas se não tivermos luta, como que vamos ter a vitória? Amém? O Senhor nos deu vitória porque estamos de pé, e melhor que isso, estamos aqui adorando ao Senhor Jesus. Amém? Convido a igreja a estar abrindo a palavra do Senhor. Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Saudade dos irmãos. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Eu cheguei hoje para orar, 6 da manhã, que eu estava ligado desde domingo. Vai ter que falar com os irmãos aí para poder. Evangelho de Lucas, no capítulo 22, nós vamos ler o verso 28 em diante. Quem abriu, diga amém. Tem alguém que não abriu, diga misericórdia. Diz assim a palavra do Senhor: E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, e eu vos destino o reino, como meu Pai o destinou a mim, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. A igreja pode se assentar. Feche os teus olhos. Fala, Senhor, fala comigo. Fala, Senhor, preciso muito te ouvir. Fala, Senhor, tua doce voz eu quero ouvir. Fala, Senhor, eis-me aqui. Prostrado estou em teu altar, humildemente a te adorar. Bem sei que estás presente aqui, pois posso te sentir. Fala, Senhor, fala que o teu servo ouve. Fala, Senhor, atento estou à tua voz. Fala, Senhor, do modo que quiser falar. Fala, Senhor, e alegre atendo ao teu mandar. Tua voz alegra o meu ser, me anima neste meu viver, conforta quando triste estou, me enche de amor. Deus fala comigo, com sua voz de amigo, os teus conselhos sigo. Fala comigo. Estou muito sedento de ouvir a voz de Deus. E você, igreja? Mas aquilo que o Senhor nos fala é o tesouro mais valioso das nossas vidas, porque é exatamente o que o Senhor nos fala que irá nos conduzir à salvação eterna. E a melhor coisa que pode acontecer na vida de um servo do Senhor, de uma serva do Senhor, acredite no que eu vou te falar, é a repreensão do Senhor. Porque a palavra do Senhor vai dizer lá em Hebreus, que o Senhor lhe corrige e açoita o filho que ama. Porque que filho há que o pai não corrija? Então o tempo todo a gente tem deixado vacilar os nossos pés, sim ou não? Seja num pensamento, seja em uma atitude, seja algo que vê, seja algo que fala. A gente sempre tem deixado vacilar os nossos pés.
E se os nossos pés, eles forem vacilantes, e a gente não for repreendido, vai chegar um momento que a gente vai achar que aquilo é comum, que aquilo é normal, que não tem problema nenhum. Por exemplo, a repreensão, ele foi tirado de quase todos os púlpitos da igreja. E a vida do ímpio hoje, e do crente, você olhando aí fora, você não vê quase que a mesma coisa? Não há diferença. O ímpio dá volta nos outros, o crente também, né? O ímpio se estoura com os outros, o crente também. O ímpio pega e não paga, o crente também. Por quê? A falta da leitura, da oração, da vida com Deus, da repreensão. Além disso, me trazer maldições no mundo físico, que é o mundo a qual nós vivemos, tá? Fechando portas de bênçãos no mundo espiritual. Porque para que uma bênção chegue na minha vida, na sua vida, neste plano físico, é necessário que o Senhor a envie dos altos céus. E o Senhor, Ele vai dizer, amados irmãos, lá em João 15:7, que quando nós ouvimos a voz dEle, não é isso? E quando nós temos a palavra dEle, vivemos a palavra dEle, nós vamos pedir, e Ele vai conceder. E o que mais tem acontecido hoje é o crente orando, pedindo algo, e aquele algo não acontecendo. O crente tem pedido cura, ela não tem acontecido. Ele tem pedido libertação, não tem acontecido. Tem pedido paz, não tem acontecido. E o crente sem paz, ele está caindo na mão dos psicólogos, ele está caindo nos remédios de tarja preta, né, nos calmantes. É isso que está nas terapias. Casamentos, filhos se perdendo, crente buscando cura da alma, e a cada vez fica mais enfermo. Por quê? Porque os portais de bênção na vida deles estão fechados. E por que estão fechados? Porque não tem ouvido a repreensão. A palavra de Deus, ela vem para confrontar no que a Bíblia chama de vã maneira de viver. A Bíblia, ela chama a minha vida e a sua vida de uma vã maneira de viver. Então ele apresenta através do Evangelho uma nova forma de vida. Evangelho é nova forma de vida, é largar os seus valores, encampar novos valores, é viver uma vida de santificação, para que o santo, aleluia, te ouça. Uma vida de santificação, para que o santo te abençoe, para que o santo te livre, para que o santo te guarde, para que o santo te salve naquele grande dia. E o grande problema vem quando há no nosso coração um comodismo. Eu já li a Bíblia, eu já tenho um tempo de igreja, eu já preguei, eu já expulsei demônio, eu já estou na igreja há muito tempo, então entra aquele comodismo. Só que eu vou falar uma coisa para você. Um soldado, não importa se ele hoje é soldado, se amanhã ele é cabo, depois ele é terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, subtenente, é isso mesmo? Não importa. Se houver uma batalha, ele pode ter 10 anos, ele pode ter 20 anos, 25 anos de quartel, de exército, marinha, aeronáutica, ele vai se armar e ele vai para a batalha, sim ou não? Quando há uma guerra, tem soldados jovens? Tem. Tem soldados, né, de meia idade? Tem. Tem mais velhos? Tem. Independente da patente, ele é um soldado, ele está ali para guerrear, amém? E ele não vai deixar de levar suas armas, ele não vai deixar de levar o seu capacete, ele não vai deixar de levar o colete, ele não vai deixar de levar as suas armas, não vai. E outra coisa, você pode estar lá soldado, pode ser sargento, vai ter o seu dia, vai ter um momento que você vai tirar a guarda, que você vai tirar o seu turno de hora, e você vai ter que colocar sua arma, vai ter que estar preparado, porque você está numa posição de batalha, você está guardando o quartel. E é isso que o crente não entende. Quando a palavra do Senhor fala que o nosso Cristo, Ele é o general de batalha, significa que nós somos soldados. E esses soldados que nós somos, não lutamos contra os outros. Nós não lutamos contra mãe, pai, irmão, irmã, não. Nós lutamos
principados e potestade, príncipe dominadores das trevas, demônios que a cada segundo quer uma brecha para colocar uma doença mortal em nós, demônios que a cada segundo quer nos envolver num acidente, demônios que a cada segundo quer arrastar os nossos filhos para as drogas, para a prostituição, demônios que a cada segundo quer destruir o nosso lar, a nossa família, demônios que enquanto você dorme, enquanto você come, enquanto você trabalha, enquanto você se diverte, eles ficam 24 horas por dia, todos os dias, traçando planos para te destruir. E o Senhor, Ele vai dizer para mim e para você orar e vigiar. Ele vai dizer mais, orar sem cessar. O Senhor, Ele não está falando isso porque Ele precisa ouvir a tua voz 24 horas. Porque se toda a humanidade deixar de existir, Ele continua sendo Deus. O Senhor fala para você ter uma vida de oração, de intimidade com Ele, para que Ele possa te direcionar espiritualmente, para não cair nas astutas ciladas do diabo. E às vezes a gente se acha forte porque já leu a Bíblia uma vez. Você não vai ser forte porque leu a Bíblia uma vez. Você vai ser forte quando você lê-la constantemente. Você não vai ser forte porque orou uma vez. Você vai ser forte quando você orar constantemente. Quando você lê a palavra constantemente. Quando você congregar, viver uma vida cristã. Quando você praticar a palavra de Deus, o Espírito Santo, Ele habitará em você. E aí sim, tu serás forte contra as adversidades. Aí sim, o diabo vai se levantar. Mas ele vai cair ferido. Ele vai vir por um caminho, mas vai fugir por 7. E por que eu estou falando isso? Porque a nossa bênção maior, não adianta a gente conseguir vários carros, várias casas, o salário dos sonhos, e no final, perdemos a nossa alma. E no final, íamos ao inferno. Olha o calor que está aqui, está muito quente. Tu imagina o inferno. Você imagina. Mas o pior do inferno não é o fogo, não é o bicho. O pior do inferno é a ausência da presença de Deus. Você cantou louvores aqui, fechou o olho, você sentiu uma sensação maravilhosa. Isso é o Espírito Santo de Deus. A sensação quando você abraça um filho, quando você abraça uma filha, quando o filho te abraça, isso é causado por Deus, é um sentimento que Deus colocou. Aquele sentimento do esposo quando abraça a esposa quando abraça o esposo, não é isso? Isso foi o Espírito Santo de Deus que nos deu, as coisas boas, as coisas maravilhosas, a capacidade de sentir alegria, de amar, a capacidade de admirar as coisas bonitas, né, minha esposa? Coisa linda, espetáculo. Você está entendendo? Isso quem deu foi o Espírito Santo de Deus. Lá no inferno não tem nada disso, porque ela é a ausência total de Deus. Então nada lá é bonito, nada lá é agradável, nada lá traz refrigério, é a ausência de Deus. Você não quer viver no lugar onde Deus não está. Você não quer. E aqui no que nós lemos agora, está momentos antes da morte de Jesus, a qual ele reúne os seus discípulos. Você lê o contexto, ele vai falar assim, olha, vai à casa de um certo homem, diz, em sua casa prepararei a Páscoa. E eles preparam a Páscoa, sentam numa mesa, e o Senhor está falando ali a sua despedida em forma física, dizendo que ele vai à cruz, que ele vai morrer, que ele vai se entregar. E a palavra vai dizer aqui no capítulo 22, no verso 3, que Satanás tomou o coração de Judas. Eu quero fazer uma pergunta, e eu queria que você fosse o mais sincero possível, sem nenhuma hipocrisia. Quem tinha mais intimidade com Cristo? Judas ou você? Judas ou eu? Eu vou dizer para você, Judas tinha muito mais intimidade com Cristo do que eu. Judas, ele andava lado a lado do Senhor, ele comia no mesmo prato que o Senhor. Segundo a cultura judaica, quem come no mesmo prato é quem tenha muita intimidade. Então ele é o que tinha mais intimidade. Judas estava no capítulo 9 de Lucas, no capítulo 10 de Lucas, no capítulo 10 de Mateus, quando eles foram, expulsaram demônios, curaram enfermos, e chegaram ali atônitos, falando, Senhor, em teu nome até os demônios se sujeitam. Judas estava no meio. Então a palavra está dizendo que Satanás, versículo 3 aí, ó. Deixa eu confirmar, 22, 3, é isso mesmo, Satanás entrou no coração
de Judas. E a gente pensa que o diabo não pode entrar no nosso coração. Ele vai entrar uma vez que haja nele o quê? Brecha. Uma vez que haja no meu coração, eu sou pastor, mas se houver brecha no meu coração, o diabo vai entrar. E se houver brecha no seu coração, o diabo vai entrar. A pergunta que eu vou fazer para você, você como cristão, como cristã, como serva e servo do Senhor, você sabe o que fazer para o diabo não entrar no teu coração? Porque Judas não soube, ou soube e ignorou. Eu digo mais que ele ignorou do que ele não soubesse. Então eu não consigo ler um texto bíblico desse, tá? E desprezá-lo. É o tipo do texto bíblico que eu leio, eu me estremeço. É o tipo do texto bíblico que me faz olhar para o espelho, que me faz me olhar como pai, me faz me olhar como esposo, me faz me olhar como pastor, me faz me olhar, amados irmãos, como servo, como ser humano. Eu estou tendo uma vida que está agradando a Deus. O reino de Deus ele é tomado por esforço, no sentido de que você precisa fazer um esforço para não viver na carne, mas viver no Espírito. Então quando o Senhor senta com eles ali, Ele revela o traidor que é Judas. Naquele momento que o Senhor revela a traição de Judas, era para Judas fazer o quê? Se arrepender, voltar atrás. Nunca há um pecado que uma pessoa conhecedora da palavra, ela pratique, sem que o Espírito Santo de Deus primeiro não a incomode. Sem que o Espírito Santo de Deus primeiro não mostre que está errado. Vai vir aquela tristeza no coração, vai vir angústia, vai vir aquela incomodação, vai vir aquele texto bíblico, vai vir aquela pregação, ele vai falar ao teu coração para você não fazer. Mas na maioria das vezes nós ignoramos e fazemos. E quando o Senhor ele faz aquele período de ceia, e ele fala que não, da Páscoa, que não beberei mais do fruto desta vide, até aquele dia que beba convosco no reino de meu Pai, ele vai falar algo tremendo, maravilhoso e glorioso, que é o versículo 28. Porque o que aconteceu? Houve ali uma contenda entre eles, uma coisa ali, dizendo quem seria o maior no reino dos céus, né? Que lugar eles alcançaria. E o Senhor coloca eles em pé de igualdade. E o Senhor fala aqui no versículo 28 assim: e vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, e eu vos destino o reino, como meu Pai destinou a mim, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino. Jesus está oferecendo para eles o quê? Salvação eterna. Por isso que eu digo, uma igreja que prega reino desta terra, o Espírito Santo de Deus não está nela. A igreja do Senhor, ela prega a eternidade. E Jesus Cristo está voltando. Os sinais estão se cumprindo. E da mesma forma que foi oferecido o reino, um banquete espiritual e eterno, para Judas, porque Judas estava no meio. Satanás entrou no coração dele no capítulo 3, mas o Senhor oferece também para ele isto. E aqui é a prova de que o Senhor ofereceu para Judas uma oportunidade de arrependimento. Sim ou não? Ele ofereceu. Eu destino para vocês o reino, para que vocês não só comam aqui nessa mesa física comigo, mas que vocês comam na eternidade, no reino de meu Pai. Como foi dado o reino a mim, eu estou dando a vocês. E a fraqueza de Judas foi o dinheiro. A fraqueza de outros é a língua. A fraqueza de outros é a bebida. A fraqueza de outros é a avareza. E Judas foi vencido, ele trocou a eternidade. Entenda bem, ele trocou um benefício eterno. É como se alguém chegasse para você e falasse assim: olha só, eu vou te dar 20 mil reais todo mês, vitalício. Se você morrer, teus filhos recebem, tua esposa recebe, é vitalício. Ou você quer R$1 milhão agora? Quem está entendendo, diga amém. O que você escolhia? 1 milhão no cash ou 20 mil por mês vitalício? Qualquer pessoa sensata escolheria os 20 mil por mês. Qualquer pessoa sensata. Porque
1 milhão, se ela não administrar bem, ela perde aquilo assim. Tá? Ela perde assim. E para que ela possa administrar aquele recurso, para ter retorno, ela vai colocar aquele recurso em risco. Pode ser uma coisa que dê certo, como pode ser uma coisa que dê errado. Mas ali não, eu tenho 20 mil reais por mês, se eu morrer minha esposa tem, minha filha tem, meu neto tem, é vitalício, eu prefiro os 20 mil por mês. Então você não trocaria algo vitalício por algo que poderia ser passageiro, você trocaria? Judas, ele trocou algo vitalício, algo eterno, algo que o tempo não pode contar, uma eternidade de gozo, de paz, de longanimidade, benignidade, sem choro, sem tristeza, ao lado do Senhor. Ele trocou, e ainda o tempo que ele estivesse vivo como homem na terra, ele trocou autoridade para curar enfermos, ele trocou autoridade para expulsar demônios, autoridade para ganhar almas, de entrar dentro de uma casa em trevas e fazer com que a luz do Senhor habite ali. Ele trocou tudo isso por algo que era passageiro. E a gente pensa que isso só aconteceu, não aconteceu só com Judas, não vai acontecer comigo. Você acha que o diabo está feliz da proposta que foi dada a mim e a você, de quando partimos dessa terra for recebido na eternidade com o Pai? Ele não está. A revolta de Satanás é essa, porque ele um dia esteve lá e foi expulso. E o sangue de Cristo, através da palavra dele, do Espírito Santo, ministrada no teu coração, e uma vida de obediência, te coloca lá dentro. E ele não vai entrar mais lá, mas você vai. É um lugar que ele não entra mais, ele só vê. Porque no livro de Jó falou que ele apareceu na presença do Senhor, tipo assim, ele na porta ali, e ele vendo aquilo tudo, ele não pode entrar mais. Mas você, se obedecer, vai entrar. E tão certo como o ar que eu respiro, um dia chegará o nosso fim nessa terra. Seja com 20, com 30, com 40, com 50, 60, 100, vai chegar. Vai chegar. E para onde vais? O que tens? Então há uma promessa de vida eterna. Há uma promessa de eternidade. Nós já sentimos a presença do Espírito Santo. Já fomos tomados por Ele em vários cultos e momentos de oração. Não tem nada mais maravilhoso na terra do que você ser tomado pelo Espírito Santo de Deus. Aquilo acontece no momento. Ele está oferecendo isso eterno para mim e para você. Quando a gente faz aquele culto maravilhoso, que a gente começa a louvar igual hoje, começa a adorar o Senhor ali, esquece tudo que está lá fora, é algo maravilhoso, é algo grandioso. Imagina você face a face. É isso que o Senhor colocou para mim e para você. Então, o problema acontece quando a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. É isso que o texto está falando. Não é maldito Elvis que confia no João, maldito Elvis que confia no Albertino. Não. É maldito o homem que confia na sua própria força, que confia em si mesmo, que confia na sua razão. É isso que ele está falando. E às vezes estamos assim, homem, mulher, a gente tem uma autossuficiência, não, porque eu já estou caminhando, porque eu estou salvo, porque eu estou na presença do Senhor, mas acaba fazendo às vezes coisas que não agradam ao Senhor. Como que podemos dizer que estamos cheios do Espírito Santo de Deus, que estamos no caminho da eternidade, conhecemos a palavra, sabemos o que é certo ou errado aos olhos do Senhor, e continuamos praticando aquilo que não é certo? Porque já entrou a mentira no nosso coração, de que Deus ele vai tolerar aquilo. Mas a Bíblia é clara quando ela diz que Deus não tomará o culpado por inocente. Por isso tem muitos cristãos dentro da igreja, vivendo uma vida de maldição. Porque a bênção do Senhor, ela não está condicionada em você sentar no banco e cantar um louvor. A bênção do Senhor está condicionada em você obedecer a sua palavra. Todas as promessas da Bíblia estão ligadas à obediência à palavra de Deus. E aqui eu vou chegar no ponto-chave do que eu quero pregar. O Senhor oferece a eternidade. Oferece com que eles se sentam na mesa para comer o banquete junto com o Pai. E o diabo já tinha derrubado um, que foi quem? Judas. Mas quando o Senhor lhe faz a proposta
Judas não se arrepende. O diabo, ele quer derrubar mais gente. Continua lendo comigo. Verso 31. Disse também o Senhor a Simão. Simão é quem? É Pedro. Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Entenda bem o que eu vou falar para você. Entenda bem. Jesus está falando, não eu, que o diabo foi até ele e pediu para cirandar Pedro. Você está entendendo? O diabo não foi lá pedir para tocar em Jó? Sim ou não? Aqui ele está pedindo para cirandar Pedro. O diabo não cirandou, vamos falar lá do início. Lá do início, lá na criação. O diabo não cirandou o coração de Caim? Caim, o pecado jaz à porta. Domina sobre ele. O pecado é o que? É o diabo. E aqui o Senhor está falando, olha, Satanás, ele pediu para cirandar o teu coração. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Por que que Satanás estava querendo cirandar o coração de Pedro? Alguém tem resposta? O texto tem. No próprio texto tem. Versículo 31. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Só que ele vai falar aqui, presta atenção. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar. Ele não está falando só de Pedro. Está no plural, sim ou não? Ele pediu para te cirandar, não, ele vos cirandar. Ele está no plural. Ele pediu para cirandar todos os discípulos que ali estavam. E o motivo, ele está aqui, olha. Versículo 32. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Satanás foi até Jesus para pedir para cirandar Pedro, porque Pedro não estava convertido. Isso é muito forte, porque ele está à mesa comendo com Jesus. Pedro expulsou demônio, Pedro curou enfermos, Pedro cantava hinos, Pedro cantava louvores. E a Bíblia está dizendo que Satanás foi cirandar. Como é que Satanás ciranda? Quando nós estamos no erro, Satanás, ele chega para Deus e fala assim, ó, eu tenho um meio legal de agir na vida dele, porque ele abriu uma brecha. Quem está entendendo, diga amém. E aí, a Bíblia não diz que o Senhor impediu o diabo de entrar. Porque se tem brecha, o Senhor não pode impedir. Porque se tem brecha, foi uma decisão sua. Amém? E na sua decisão Deus não interfere. Se você abriu a brecha, você vai arcar com as consequências. Então o que Jesus fala? Ele não ora para o diabo não entrar. Ele vai orar pelo quê? Eu orei, eu intercedi por ti, para que a tua fé não esmoreça. Ou seja, tem um problema na tua fé, tem um problema na tua caminhada, tem um problema na tua conversão, e eu intercedi para que você se fortaleça, para que você tampe essa brecha, para que a sua fé, ela não esmoreça. Se ele orou para que a fé não esmorecesse, é porque ela estava esmorecendo, mas ele estava com Jesus, ele estava como nós, sentando numa igreja, cantando, orando, pregando, expulsando o demônio, curando enfermos, mas Satanás estava cirandando o coração dele. E Pedro, ele refuta o Senhor. Quando nós somos, amados irmãos, confrontados acerca da nossa vida cristã, a maioria das pessoas, elas não gostam. E não foi diferente com Pedro. Pedro falou, não Senhor, que é isso? Eu estou pronto a morrer por ti. Ou seja, ele quis dizer que o Senhor estava errado. Não, alguma coisa está errada. O diabo não pode estar me cirandando, a minha fé não pode estar abalada, porque eu estou aqui pronto para morrer pelo Senhor. É isso que Pedro está querendo dizer, ele está refutando o Senhor não. E o Senhor fala, Pedro, eu vou te falar uma coisa.
antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Irmãos, quem nega Cristo, está com o Espírito Santo ou sem? Está com o Espírito Santo ou sem? Mais alto, está com o Espírito Santo ou sem? E segundo a Bíblia, quando que o Espírito Santo sai de alguém? Quando peca. Pedro ele não gostou, mas quando pegaram Jesus, que olharam para Pedro, tu és um deles, fala, não sou. E o outro vira e fala, tu és um deles, não sou. E o outro vem, tu és um deles sim, porque a tua fala te condena, negou 3 vezes, depois de 3 vezes o galo, quando cantou o galo, Pedro abriu um olho desse tamanho, e sabe o que Pedro pensou naquele momento? A Bíblia não diz, mas eu tenho certeza que eu sei o que ele pensou. Jesus estava com a razão, eu não sou convertido, porque se eu fosse, eu não negaria. E ali, Pedro se converte. Pedro ele foi confrontado, e o Senhor provou que ele não era convertido. E a gente está aqui nessa palavra, não é para mim não, eu sou servo, eu sou serva. Amanhã fala grosso com a esposa, fala grosso com o marido. Amanhã vê o que não deve, anda onde não deve, tem sentimentos que a Bíblia repudia, passa o dia sem fazer uma oração, passa o dia sem ler a palavra. Se isso acontecer na minha vida e na sua vida, podemos dizer que nós negamos o Senhor? Sim, nós negamos o Senhor. Então a Bíblia está dizendo que enquanto eu não for convertido de verdade, mesmo pregando, mesmo sentado glorificando, mesmo tocando, mesmo cantando, enquanto eu não for convertido de verdade, eu vou negar a Deus. E a pessoa nega a Deus quando ela xinga, ela nega a Deus quando vê vídeos pornográficos, ela nega a Deus por causa da vaidade, ela nega a Deus por causa da avareza, ela nega a Deus por causa do temperamento, ela nega a Deus. A palavra do Senhor fala, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu Deus, é uma busca diária. A Bíblia está dizendo, não eu, que todos os dias o Senhor desce na sua casa para falar com você, e quando eu não oro, quando eu não leio a Bíblia, quando eu não busco Ele, eu neguei a presença dEle na minha casa. Então quando eu nego a presença dEle na minha casa, a Bíblia afirma que todo dia Ele está ali, Ele manda eu falar com Ele, conversar com Ele, orar, ler a palavra. Então quando eu não leio, quando eu não oro, quando eu não busco, quando eu venho na casa dEle e ouço a palavra e não abro o meu coração, você está negando. Não existe dor maior do que a da rejeição, não existe. Você está do lado de uma pessoa e aquela pessoa fingir que você não existe. Quem já passou por isso aí, levante a mão. É horrível, é dolorido demais. O Senhor Ele vem na minha casa, Ele vem na sua casa. Ele espera você conversar com Ele de manhã, Ele espera você conversar com Ele na hora do almoço, Ele espera você conversar com Ele de noite, Ele espera você ouvir a palavra dEle, ler, examinar, Ele espera você vir no culto, agradecer a Ele, louvar. Nós não fazemos muitas das vezes. Ele está ali presente, Ele é um Deus eterno, imortal, invisível, mas real, e nós o ignoramos, dizendo nós que somos servos do Senhor. Isso não abre uma brecha, isso abre um portão, irmãos. Isso nos distancia da cura, da libertação verdadeira, nos distancia da autoridade para pregar o Evangelho, nos distancia da autoridade para expulsar demônio, nos distancia da cura da alma, da alegria, aquela alegria que tu sente no Espírito Santo de Deus, aquela alegria que muitos não têm hoje. Mas louvado seja o nome do Senhor, que através desse confronto na vida de Pedro, Pedro se converteu. E Pedro está no reino. Mas eu e você ainda não estamos. Nós estamos ainda nessa terra. Mas há um reino separado para nós, sem dor, sem choro, sem tristeza. O Senhor preparou um banquete para nós sentarmos e julgarmos as nações. Está escrito na palavra de Deus. Mas responde para você,
por alguma causa, motivo ou circunstância, em alguma das suas atitudes hoje você negou o Senhor? Em alguma atitude ontem você negou o Senhor? Ontem você negou o Senhor? Será que não seria o caso de você botar a mão no seu coração e dizer para Jesus: Senhor, todo culto eu tenho falado que eu não vou fazer mais. Todo culto eu tenho falado que agora vai ser diferente. E eu nunca tenho cumprido isso, eu sempre tenho pecado, eu sempre tenho feito a mesma coisa. Eu falo que vou orar, não oro, falo que vou ler a Bíblia, não leio, falo que eu não vou ver mais e vejo, falo que vou largar o telefone e não largo, falo que vou pedir perdão e não peço. Todo culto eu estou sendo confrontado, Senhor. Através dessa palavra que eu estou ouvindo, eu cheguei à conclusão hoje que eu não sou convertido, que eu não sou convertida. E eu quero me converter a Ti de corpo, alma e espírito. Eu quero ser diferente. Eu quero viver uma vida que Te agrada. Eu quero viver uma vida que condiz com a palavra. Se diz para perdoar, eu vou perdoar. Se diz para ser submisso, eu vou ser submisso. Se diz para mim ser cabeça, eu vou ser cabeça. Se diz para mim poder largar a vaidade, eu vou largar. Se diz para mim orar, eu vou orar. Para ler a palavra, se diz para fugir da presença do mal, eu vou fugir. Mas eu quero a Tua presença comigo. Eu quero o Teu Espírito comigo. Porque Pedro, ele nega Jesus porque alguém o reconheceu. Mas agora Pedro é preso, Pedro é açoitado, faz um monte de coisa com Pedro, ele não nega mais. Por quê? Porque Pedro se converteu. Quando eu me converter, quando você se converter, nós não vamos negar mais. Não vai ter sono que vai impedir a gente de orar, não vai ter cansaço que vai impedir a gente de vir para a igreja, não vai ter cansaço que vai impedir a gente de ler a Bíblia, não vai ter calor que vai desanimar a gente de vir para a igreja, não vai ter, irmãos. Ou tu acha que tem gente que não veio por causa do calor? Não veio por causa do calor. Eu vou assistir de casa que é mais fresquinho, amém, não estamos julgando, está assistindo, está recebendo a bênção, mas o calor desanima muita gente, como o frio também. Ah, está chovendo muito, eu não vou para a igreja, está muito frio, eu não vou para a igreja. Irmãos, quando você está convertido, não existe empecilho. Eu vi o batismo lá no Alasca. Eles cavaram um quadrado assim, a pessoa vinha com uma roupa, um pastor agarrava num braço, outro no outro braço, orava, pegava assim e afundava lá dentro do gelo, e puxava, amém, glória a Deus, aleluia, saía feliz da vida. Não há empecilho quando você está convertido. Nós temos irmãos pregando na Nigéria. A Nigéria, ela é altamente muçulmana. Lá tem vídeos, eu posso passar para você aqui para você ver, eles queimando famílias inteiras vivas, senhoras, senhores, meia-idade, crianças queimando vivas por pregar o evangelho. E o que faz um camarada desse estar aqui com a família e lá na Nigéria pregar? Que o Senhor fala, vai lá que eu vou te levar. Ah, pastor, mas eles morreram, mas ganharam mais de 500 almas para Jesus. O evangelho seguiu. Morreram fisicamente, mas nasceram espiritualmente. O que faz uma pessoa ir para lá? Não vou para lá nada, vão me tacar fogo, vão fazer. Não, ela vai para lá rindo, ela vai para lá feliz, porque ela ganhou a oportunidade de pregar o evangelho de Cristo. Ela vai para lá porque ela não vê empecilho, ela não vê dificuldade, ela não vê porque ela é convertida. Ela é convertida. Quem é convertido tem satisfação em tudo, até mesmo na morte. Porque ele sabe que a morte física é o início de uma vida eterna com Deus. Mas a palavra está dizendo que o diabo entrou no coração de Judas. Antes de entrar no coração de Judas, o diabo se irandou. E Judas deixou entrar. E a palavra fala que Cristo intercedeu. Cristo intercedeu por eles. A Bíblia fala que Cristo intercede por nós e que o Espírito Santo de Deus também intercede. Mas por que Cristo intercedeu? E ainda assim o diabo entrou no coração de Pedro e fez negar Jesus 3 vezes. Mas Jesus não intercedeu, Ele não é Senhor. O diabo entrou porque ele revelou para Pedro, Pedro, o diabo está cirandando o teu coração, eu intercedi por você, para que a tua fé não esmoreça. Cabia a Pedro vigiar, se colocar na brecha, na posição, orar, se preparar, mas o que Pedro fez?
ignorou. Então eu tenho certeza que nesse momento que eu estou pregando a palavra, Satanás de alguma maneira está tentando sondar o meu coração para entrar. Como eu tenho certeza que nesse momento que você está ouvindo a palavra, Satanás está cirandando o teu coração querendo entrar. Mas eu tenho certeza também que o Espírito Santo de Deus, junto com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está intercedendo por nós nesse momento, e não só intercedendo, mas também avisando: olha, o diabo está cirandando, esquece Pedro, ele já foi para a eternidade, esquece Judas, ele já foi para o inferno, agora é com você, ele está falando com você. Satanás está cirandando o teu coração, mas eu estou clamando por você, e estou te avisando através dessa palavra. Eu estou te avisando, olha o cuidado. Se isso não for amor, o oceano secou. Olha o cuidado. Ele revela Satanás cirandando, ele revela a armadilha, e ele mostra o escape. Quando ele fala para Pedro: olha, mas eu intercedi por ti, o Senhor está falando: quando eu vi o diabo cirandando na tua vida, eu fiz a minha parte. Mas quando o Senhor fez a parte dele, quando o Espírito Santo de Deus, ele está intercedendo com gemidos inexprimíveis, não existe neles a onisciência, sim ou não? Existe ou não existe? Você não sabe dizer se o Espírito Santo é onisciente? O Espírito Santo é Deus. A Bíblia fala que ele é onisciente, onipresente e onipotente. Isso não pode ser dúvida na tua vida. Porque se você tiver dúvida que ele é onipotente, tu nunca vai alcançar a cura. Se você tiver dúvida que ele é onipotente, você nunca vai ver demônio cair por terra. Se você tiver dúvida que ele é onisciente, que ele sabe de todas as coisas, você não vai crer que ele vai te revelar os planos de Satanás. Se você tiver dúvida que ele é onipresente, você não vai crer que ele está aqui agora. Então eu quero fazer uma pergunta para a igreja: você crê que o Senhor é onisciente? Ele é. Ele sabe de todas as coisas. Então ele sabia, pelo Espírito Santo de Deus, que mesmo intercedendo por Pedro, Pedro cairia, porque antes que Pedro pecasse, ele falou: eu intercedi por ti, para que a tua fé não esmoreça. Senhor, não é assim não, eu estou pronto a morrer por você, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Foi revelado antes o pecado. Então ele intercedeu por alguém, a qual ele já sabia que ia cair. Por quê? Porque se eu sei que vai cair, por que eu vou interceder? Se eu sei que vai cair, é fácil. É por conta da mesma coisa que aconteceu em Jeremias. Jeremias, vem cá. Vem cá, Jeremias. Antes que formasse na madre, te chamei por profeta. Antes que formasse na madre, te dei as nações por profeta. Senhor, eu sou uma criança. Não digas eu sou uma criança, eu estou me revelando a você. Eu estou me revelando a você o que viste. Eu vejo a cana, tá? Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Jeremias, você vai pregar para um povo de dura cerviz. Qual era o povo de dura cerviz? Povo de Deus. Tu vai pregar para uma nação rebelde. Qual nação? A nação de Deus. Rebelde que estava em desobediência. E tem mais. Você vai pregar para este povo arrependimento e conserto, mas esse povo não vai te ouvir. E Jeremias pregou por 40 anos. Teria perdido Deus a onisciência? Não, porque ele revelou: tu vai pregar um povo que não vai te ouvir. Então o que fez um profeta pregar 40 anos para um povo que não ouviu? O que fez um profeta apanhar, ser colocado no cepo, ser jogado no calabouço, ter sido perseguido, pregando a palavra de Deus a um povo que não ouviu? Por que Deus fez isso? Porque vai ter um juízo. E quando chegar no juízo, todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. E todo aquele povo, na época de Jeremias, o Senhor vai chamar Jeremias: Jeremias, vem cá, fica aqui do meu lado. Vocês aí, lembra que eu enviei ele? Lembra que eu enviei também Ezequiel? Vem cá, vocês lembram? Foi 40 anos pregado arrependimento, vocês fizeram uma escolha, a escolha de vocês foi não se arrepender. Se não se arrependeram, vocês morreram devedor do pecado. E aqui só entra quem se arrependeu. Para trás de mim nunca te conheci.
Então, quando comparecermos perante o tribunal de Cristo, vai mostrar todas as vezes que nós pecamos, todas as vezes que nós erramos, e o Senhor vai trazer que todas as vezes o Espírito Santo intercedeu, gemeu, fez a parte dele. Eu pequei porque o Senhor me abandonou, não, eu estava intercedendo por você, você pecou porque não deu ouvido à minha palavra, à minha repreensão. Porque eu estava aqui fazendo a minha parte, o meu espírito, ele gemeu por você, com gemidos inexprimíveis, que nenhum equipamento da terra consegue reproduzir o som do gemido que ele gemiu por você. E através desse gemido, o Pai começou a colocar avisos, profetas, louvores que te confrontava, palavra que te confrontava, mas você não ouviu. Usou a tua esposa para falar com você, usou o teu marido para falar com você, usou o teu filho, usou a tua filha, usou uma pessoa na rua. Ele te deu um sonho, para que você não fizesse isso. Então é por isso que Ele intercede, mesmo sabendo que nós vamos errar. Porque no dia do juízo, o Senhor ele vai mostrar que Ele fez tudo por nós. Mas que Ele não podia fazer uma coisa, aquilo que cabe a nós fazer. Para ter uma vida boa e maravilhosa, não precisamos pecar. Nós não precisamos pecar. O pecado na hora te traz gozo, te traz uma alegria. Mas depois dele um peso. Mas um peso. Quem já sentiu? Pode levantar a mão. É que fala de pecado, a pessoa pensa logo em adultério, né? Pecado é mentir, é roubar, é pensar o que não deve, é cobiçar o que é do próximo. Pecado. Quem tem um pouco de temor, sente um peso. Mas quem já sentiu esse peso? É um peso. Você se sente oco, vazio. Tu pega a Bíblia, tu não sente nada. Tu dobra o joelho, tu não sente nada. É a pior sensação. Para mim, é a pior sensação que eu já senti. E olha que você está falando para uma pessoa que já fez 18 cirurgias, já tomei anestesia no olho, já tomei nas costas, no braço, em tudo que é lugar, já operei sem anestesia, que acabou a anestesia, não, tudo, já fui atropelado, já caí de uma laje, já afundei a face. E eu digo para você que a pior sensação que existe é você não sentir Deus. E o pecado faz isso. Então uma pessoa que ama Deus, que tem o Senhor, e ela peca, quando ela sente a ausência de Deus pelo pecado, é aquilo que faz ela nunca mais querer pecar. Eu nunca mais quero sentir a tua ausência na minha vida, porque uma vez quem sente Deus de verdade, quer Ele para sempre no seu coração, quer Ele para sempre na sua vida. Eu quero Jesus para sempre na minha vida, e eu preciso melhorar como cristão. Eu preciso melhorar como servo do Senhor. Eu aceito essa palavra para mim. Eu aceito. O Senhor fala, eu separei essa mesa para vocês. É isso que Ele quer dizer. Eternidade. Mas tem um porém. Satanás está sondando o coração de vocês. Eu estou intercedendo. Eu estou clamando para que a fé de vocês não esmoreça. A fé de vocês não esmoreça. Jesus, Ele quer sim nos curar. Ele quer nos libertar, Ele quer nos batizar com o Espírito Santo de Deus. Querido, eu vou falar para você uma coisa. Busque isso. Ore a Cristo. Se ajoelha no seu quarto, faz um propósito e busca o batismo com o Espírito Santo de Deus. Senhor, eu quero o batismo com o Espírito Santo de Deus. Eu vou falar para vocês. Não há nada na terra. Irmão, ser pai é maravilhoso. Eu gosto muito de ser pai. É que a filha agora cresceu, fazer 18 anos aí, né? Os filhos ficam grandes, né? Os pais são lugar, mas eu curti muito. A sensação maravilhosa de ser pai. Eu amo ser marido, gosto muito da vida de casado. Eu gosto muito de pescar, meu barco ali, eu gosto de pescar. Não comparado, né, com ser pai. Sensações maravilhosas, né? Já voei de helicóptero, de avião, já andei de vários tipos de embarcação. Já pulei de altura de 300 metros, preso por corda, já fiz muitas coisas, mas nada se compara com o batismo com o Espírito Santo de Deus. O batismo com o Espírito Santo de Deus na minha vida aconteceu no meu quarto, eu orando o Senhor, buscando a Deus no meu quarto. Isso aconteceu por volta de umas 11h40 da noite, eu glorifiquei o Senhor,
chorei, glorifiquei a Deus com uma alegria, um choro de alegria, daquele horário. Eu já estava orando umas 2 horas, eu comecei a orar ali, era mais ou menos umas 10 horas da noite, umas 11h40, mas não foi naquele dia somente, eu vinha fazendo já, ali já estava já, era o 15º dia que eu estava em oração naquele propósito. Eu vinha do curso, chegava do curso, tomava banho, saía do trabalho, ia para o curso, tomava banho, chegava em casa, fazia minha janta, comia, fazia minha marmita, que nesse período eu morava sozinho, e eu começava, 10 horas da noite, eu começava a orar, e eu ia até meia-noite, era um propósito que eu tinha com Deus. E o propósito que eu tinha com Deus não era de ser batizado com o Espírito Santo do Senhor, era para mim ter um encontro verdadeiro com Ele. E o batismo com o Espírito Santo, ele é um encontro verdadeiro. Só que eu não sabia. No 15º dia, e olha que era um propósito de 28 dias, no 15º dia, o meu quarto, ele acendeu. Mas ele acendeu de uma luz que eu fechei os olhos. Nessa época eu não era cego de um olho ainda. E quando eu fechei os olhos, aquela claridade, ela transpassou a minha pálpebra. E eu fui tomado de uma presença, aleluia, que eu fiquei uns 20 minutos de joelho ali, glorificando o Senhor, tomado pelo Espírito Santo de Deus, recebendo os dons do Espírito. Depois eu levantei, e eu glorificava, eu não parava de glorificar, eu fiquei em pé, de meia-noite até 7h20 da manhã, eu escovei o meu dente, lavei o meu rosto, eu fui trabalhar, trabalho pesado, eu trabalhei o dia todo, como se não tivesse me acontecido nada, no sentido de ficar sem dormir. Eu estava com disposição, eu estava alegre, eu estava feliz, com uma alegria dentro de mim, que irmãos, eu recebi o batismo com o Espírito Santo no meu quarto. E aquilo foi o suficiente para mim nunca mais querer largar Cristo. E eu não vou largá-lo. O suficiente para mim obedecer o chamado de pregar a palavra dele. Deus me deu uma profissão boa, me deu uma condição que eu poderia sair do Rio de Janeiro, estar morando no interior, num sítiozinho que é um sonho meu e da minha família, mas o Senhor falou assim: olha, eu te quero pregando o Evangelho no Rio de Janeiro. Eu sei que você não gosta, é trânsito, é calor, eu sei que você não gosta, mas eu quero você ali pregando. Tu pode fazer isso? Eu falei: Senhor, eu tenho certeza que o Senhor também não gostou da cruz, mas o Senhor foi por mim, então pelo Senhor eu faço a tua obra. Eu faço a tua obra. E a família às vezes não entende, chama de louco, de maluco, vem para cá, qualquer lugar tu pode pregar o Evangelho. Não, querido, você só pode estar onde Deus te colocou. Esse é o problema das pessoas, elas querem estar onde Deus não colocou, e se Deus não me colocou lá, não vai ser bênção na minha vida. É bênção na minha vida estar aonde o Senhor nos colocou. Veja onde Deus te quer, e permaneça ali. Porque a Bíblia fala que aquele que quiser a sua vida, ou seja, fazer a tua vontade, o teu eu, vai perder a sua vida. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Mas eu sou feliz, irmãos, por pregar o Evangelho. Não importa onde eu esteja pregando o Evangelho, se é aqui, se é no interior, se é em outro país, o que importa é que o nome de Jesus está sendo glorificado. Deixa Jesus glorificar o nome dele na tua boca. Deixa Jesus glorificar o nome dele no teu pensamento. Deixa ele glorificar o nome dele no teu coração. Deixa ele glorificar o nome dele nas suas mãos. Deixa ele glorificar o nome dele nos seus pés. Tudo que você for fazer, quer falar, quer calar, quer trabalhar, quer comer, quer beber, diz a Bíblia, faça tudo para a glória do Senhor. Pense no Senhor quando você acordar, pense no Senhor durante o dia, quando você for dormir, pense no Senhor, faça para o Senhor, ame ao Senhor, e você vai ver o que vai acontecer com a tua vida, você vai ver o que vai acontecer com a tua família. Ame a Deus, não o negue mais, se converta nesta noite, porque o que está preparado para nós, o mundo não pode nos dar. O mundo não pode nos dar. Ele preparou para nós. Olha que coisa. Deus está lá, na eternidade, está com seu filho, e ele fala: vamos criar a terra? Vamos. Vamos criar os animais? Vamos.
Vamos criar um melhor que tudo, do que a própria terra, do que o animal, e nesse vamos colocar a nossa imagem, a nossa semelhança. Mas eles vão ser criados para quê? Para a glória do nosso nome. Nós vamos dar para ele água, nós vamos dar comida, nós vamos dar ar, nós vamos dar sol, nós vamos dar chuva, nós vamos dar filhos para eles terem o prazer. Nós vamos dar tudo para eles. E tudo que eles precisam fazer é ser grato a nós. É glorificar o nosso nome, é cultuar a nós. Dentre tudo que Deus deu, a primeira oferta que o diabo deu, o homem caiu. Não foi a segunda, a terceira, a primeira. Não pode, irmãos, depois de tudo que Jesus fez nas nossas vidas, o que Ele tem feito, ter morrido por nós, o que Ele tem feito a cada dia, a gente não pode, nas propostas que o diabo dá, a gente cair. Jesus, Ele te ama muito, Ele está às portas para buscar a sua igreja, estamos às vésperas da tribulação, tenho estudado coisas que têm levantado a minha cabeça, meu cabelo, mas não tem me assustado, porque eu vejo pela palavra de Deus, as coisas estão acontecendo, está todo mundo comemorando a posse de quem? De quem? Donald Trump. Amém? A Bíblia fala que tudo devemos dar graças, glória a Deus que ele foi eleito, mas quantos estão apoiando a fé nele? Agora vai resolver o Brasil, agora o tal lá cai, agora não sei o que, escreve o que eu vou te falar. Se você tiver uma Bíblia, escreve na contracapa da tua Bíblia. Ele vai organizar o governo do anticristo. Junto com Elon Musk. Eles são hoje o maior braço de Satanás na articulação do governo do anticristo. O governo do anticristo não é um governo de esquerda. Eu não sou nem esquerdista nem direita, eu sou de Cristo. Só que eu estudo a Bíblia e estudo também o que está acontecendo. Porém, irmãos, não é um inimigo do outro não, os dois andam juntos. A esquerda causa o caos, a direita conserta. Quem está entendendo, diga amém. Um precisa do outro. E todo mundo vai tomar confiança naquele que tirou o caos, que consertou as coisas. E quando tomar confiança, tudo que ele falar, o povo vai aceitar. Então Jesus Cristo está voltando. O governo do anticristo ele já está articulado, ele já está organizado. Esse ano a gente vai ter estudo. Ele está totalmente organizado, compilado, tudo pronto para acontecer. E a palavra fala que ele iria ganhar muitos com lisonja. Com lisonja. Nós temos uma ex-primeira-dama que é convertida, evangélica, que está lá nos pés deles. Nós temos um menino muito bom na política, servindo o senhor Nicolas Ferreira, mas está onde? Lá nos pés dele. Essas pessoas têm boa vontade, mas precisam estudar a palavra de Deus. Precisam estudar as escrituras. Agora, tudo isso é inevitável, é um mistério que aconteça, está escrito. Então a gente se alegra. A gente se alegra com a posse do Trump, a gente se alegra com o Elon Musk fazendo o que está fazendo, a gente se alegra com tudo, porque a palavra de Deus se cumprindo. Amém, igreja? A Bíblia fala que o anticristo ele vai vir com todos os sinais e prodígios de mentira. Você viu o que o Elon Musk fez lá fora? Num dia altamente ensolarado, totalmente calorado, alguém viu o que ele fez? Ninguém viu? Ele fez uma junção de satélite e simplesmente ele tampou o sol. Todo mundo filmando, ficou aquele nublado para escuro. Ele fez. Você já ouviu falar no humanoides? Quem já ouviu falar no humanoides? Você sabia que está em larga escala? Quem sabia, diga amém. Só falta uma coisa agora. Eles tirar a mente da pessoa para botar humanoides, humano e robô. Lembra do Robocop? Quem lembra do Robocop? Você tem o direito de ficar calado. Lembra do Robocop? Da época do NEM. Lembra do Robocop? Humano e máquina. E na reportagem o camarada pergunta para ele, fala assim, você acha que você será capaz de escanear a mente humana? Ele falou sim.
Eu estou certo que vamos conseguir mapear a mente humana. E aí eles criam a eternidade. Sendo entrevistado. O que seria isso? Um exemplo, tá, irmãos? O Cristiano vai partir dessa terra. Calma, Cristiano. O Cristiano ainda doente, eles vão lá e escaneiam a mente do Cristiano. Escaneia tudo, as lembranças, tudo. Escaneia quem é a esposa, quem é o filho, as lembranças, a data, toda a característica do Cristiano. E pega todo esse scanner na memória dele e injeta na máquina. E faz uma máquina, faz a cópia do rosto dele e coloca ali, o Cristiano volta para casa. Com os mesmos trejeitos, tudo, mas é uma máquina. Com isso, eles dizem que está criando a eternidade. Porque ele vai estar numa máquina. Irmãos, é o Robocop, é o filme, Alex Murphy, lembra? Ele estava na máquina, mas ele sabia quem era a esposa, ele sabia tudo. Na mente ele era um humano. E é assim que as pessoas vão se sentir. Coisa de filme, não é? Mas está acontecendo nos nossos dias. Está acontecendo nos nossos dias. Por que eu estou falando isso, pastor? Porque a Bíblia fala quando nós nos convertermos, e se tem um momento para nós nos convertermos, esse momento é agora, é já. É joelho no chão, é cara no pó, tem misericórdia, transforma a minha vida, Senhor. Transforma, entra no meu coração, me confronta, Espírito Santo, me batiza, me sela com o teu Espírito. Esta é a busca da última hora, é o último avivamento da igreja que vai preparar você para encontrar com Cristo, senão você vai ser enganado pelas coisas dessa terra. Você vai ser enganado com toda essa tecnologia. Eu não vou ser enganado de jeito nenhum. A gente já é enganado pelo telefone, que a gente não larga essa praga 1 minuto. Dirá quando vier tudo isso. O que o Senhor preparou para nós não perece, não acaba, mas tudo que essa terra oferecer, perece. Que o Senhor nos abençoe por essa palavra em nome de Jesus, amém?